Bom dia, irmãos, graça e paz. Estamos aqui para dar continuidade à nossa escola bíblica dominical. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos pela noite que o Senhor nos concedeu, te agradecemos porque até aqui o Senhor nos sustentou, Pai. Nós te pedimos que a Tua palavra venha falar ao nosso coração e que venhamos aprender mais de Ti. É isso que nós pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, hoje nós vamos falar sobre o livro do profeta Ageu. Visão panorâmica do livro. A data é 520 a.C. O autor, como diz o nome do livro, é o próprio profeta Ageu. O local é Jerusalém após o retorno do exílio. O alvo é reanimar o povo e os líderes judeus. Os versículos-chave são os versículos 8 e 9 do capítulo 2, que diz assim: Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Quem foi Ageu? Ageu profetizou em Jerusalém no tempo de Esdras, contemporâneo ao profeta Zacarias. Suas profecias foram proclamadas no reinado de Dario, em um período de 4 meses, em 520 a.C. Exortava o povo ao arrependimento dos pecados e à confiança no futuro prometido por Deus. Foi chamado por Deus para mostrar ao povo que o abandono da obra do templo era uma questão de prioridades erradas. Como diz no capítulo 1 do livro de Ageu, Deus fala que eles dizem que ainda não é chegado o tempo de dar continuidade e de retomar a obra do Senhor. Mas o Senhor lembra que enquanto eles dizem que não é tempo de reconstruir, eles constroem mansões. E o Senhor fala: vocês não constroem a minha casa por prioridades erradas, vocês não encontram tempo para a minha obra, mas enquanto a minha casa está em ruínas, vocês vivem em mansões. Então não é uma questão de ser chegado ou não o tempo de reconstruir a casa do Senhor, mas vocês têm outras prioridades a não ser a minha obra. A profecia de Ageu consiste basicamente em uma exortação para retomar sem demora a reconstrução do templo. A ordem procede de Deus e não pode ser ignorada sem que isso resulte em sérios danos para todos. A seca, a perda das colheitas e a pobreza, que serão os sinais da ira divina. Por outro lado, Deus abençoará e trará uma rápida e duradoura salvação ao seu povo, se mediante os esforços de todos o templo for reconstruído. Ele diz: vocês estão passando por seca, por fome, por miséria, porque vocês não executam a minha obra. Vocês correm atrás de aumentar as suas colheitas, de aumentar o seu rebanho, de construir as suas casas, mas vocês passam por necessidade justamente por isso, porque vocês não procuram executar a minha obra. Vocês se preocupam com as suas coisas e esquecem que eu que sustento vocês, eu que dou o alimento, eu que dou as colheitas, eu que sustento vocês todos os dias. Ageu não apenas reanimou o povo à reconstrução do templo, mas também deu instruções de como realizar a obra do Senhor. O povo devia buscar agradar e glorificar ao Senhor, priorizar a Deus, ter cooperação entre líderes e liderados, reconhecer que todas as coisas são do Senhor e executar com santidade. A mensagem de Ageu é um chamado ao compromisso com a obra do Senhor e um chamado a uma vida de santidade. A profecia de Ageu 2:9 acerca da glória do segundo templo só é realizada no Novo Testamento. Apesar de os judeus da época terem entendido essa profecia em termos de riquezas, o que Deus estava falando era a respeito da presença dele no templo. No novo templo, que Ageu incentivava os judeus a construírem, o próprio Deus pôs os pés muitos anos depois. O templo construído na época de Ageu foi aquele que Jesus entrou, isto é, a presença visível de Deus habitou o templo com a sua glória. Esse é um versículo muito conhecido nos dias de hoje, muito utilizado para falar sobre riquezas, novas conquistas, sobre prosperidade. É um versículo retirado do contexto, mas o que nós podemos ver no contexto dessa profecia é que ela se refere à glória de Deus no templo, não a riquezas, a materiais, porque quando os judeus chegaram no templo reconstruído, os que viram a glória do primeiro templo choraram, porque era um templo
relativamente inferior ao primeiro. Mas eles não entenderam que a profecia não era a respeito de beleza, não era a respeito de riquezas, não era a respeito de materiais, mas sim sobre a presença de Deus no templo. Ao contrário do primeiro templo, onde a presença do Senhor se manifestava em ocasiões pontuais, no segundo templo, o próprio Deus encarnado entraria. Então, o que quer dizer que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira? Quer dizer que o próprio Deus habitaria e entraria naquele templo, poria os pés naquele lugar, que foi quando Jesus entrou. A principal referência messiânica do livro de Ageu se assemelha aos livros de Esdras e Neemias, isto é, o Messias é representado pela figura de Zorobabel como príncipe davídico. Ageu, no capítulo 2, dos versículos 20 ao 23, explicita essa relação ao colocar a figura de Zorobabel e sua linhagem no posto de servo escolhido por Deus para ser o anel de selar no dia do Senhor. No Novo Testamento, essa mesma função é atribuída a Cristo, sendo ele o anel de selar de Deus, aquele que marca os seus escolhidos, como diz em Efésios 1, versículo 13. Ageu traz um apelo de compromisso pessoal do crente com a obra do Senhor. Ele chama você a colocar Deus em primeiro lugar e fazer a obra do Senhor com todo o desprendimento. Se o Senhor quiser, nada nem ninguém poderá impedir, ninguém detém. É obra santa. E o que Ageu faz é nos chamar a um compromisso de vida com a obra do Senhor, a não colocar a nós outras coisas acima da obra do Senhor. Claro, nós devemos ter o nosso trabalho, nós devemos construir as nossas casas, mas a obra do Senhor deve ser a nossa principal motivação, deve ser a nossa direção de vida. Nós não podemos esquecer que é o Senhor que nos sustenta dia após dia. Nós devemos trabalhar para conseguir o nosso alimento, nós podemos trabalhar para construir as nossas casas, mas nós não podemos esquecer que se nós temos o nosso alimento, nós temos a nossa casa, é porque é o Senhor que nos sustenta. É o Senhor que nos dá as condições. Então nós não devemos esquecer da obra do Senhor. Pelo contrário, nós devemos trabalhar dia a dia para que a mensagem, a palavra de Deus alcance vidas e que a obra do Senhor seja feita. Irmãos, essa era a mensagem sobre o livro de Ageu para o dia de hoje. Espero que possa ter ajudado os irmãos, que nós possamos aprender com o livro de Ageu a trabalhar na obra do Senhor e saber que é Ele que nos sustenta, é Ele que nos guarda durante toda a nossa vida, é Ele que nos abençoa. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pelo estudo da Tua Palavra, Senhor. Que venha falar ao nosso coração e que nós possamos colocá-la em prática, Senhor. Que nós venhamos, ó Pai, dar preferência à Tua obra, Pai. Que nós venhamos ter um compromisso real contigo, Senhor. Que não sejamos apenas envolvidos, mas sejamos comprometidos com a Tua obra, Senhor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.